anos de Sonic o Ouriço. Muitos jogos foram criados, quadrinhos, desenhos e por fim, recebendo uma trilogia de filmes do mascote mais adorado na indústria dos jogos. A história de Sonic é muito grande, mas nesse vídeo aqui eu vou resumir tudo, sem vocês precisarem olhar vídeo por vídeo, pedaço por pedaço, para entender a história de cada jogo. Fala, superestrelas! Sou Romas Extreme e apresento a vocês a história completa de Sonic, de sua jornada no início até os dias de hoje. Esse vídeo vai dar muito trabalho, pois eu vou fazer praticamente tudo, desde a edição, thumbnail, enfim, um monte de coisas. Então, peço a vocês que assistam até o final. Caso estejam procurando conteúdo de Sonic, esse é o lugar certo. Se inscreva no canal para acompanhar conteúdos de Sonic e de games no geral. Então, antes de começar, se hidratem, comam bem, pois é preciso estar bem concentrado no que vou explicar sobre a história. Se você é um verdadeiro fã de Sonic, confirma agora deixando o like nesse vídeo. Então, superestrelas, quero deixar bem claro que vou resumir os jogos, pois o foco é o universo gamer e a história também, que é considerada canônica, mas tem HQs que ajuda a complementar uma parte da história que ficou em falta. Então, fiquem ligados com o que vou falar agora. Quero apresentar a vocês o início dos tempos. A Terra já era apresentada e também surgiu duas entidades que faziam o equilíbrio na Terra entre a luz, que é o Light Gaia, e trevas, o Dark Gaia. Ambos eram opostos entre si e cada um agia no seu ponto de vista. Enquanto que Light Gaia buscava a paz, o Dark Gaia procurava o caos e por fim, os dois travavam uma batalha para decidir o destino da Terra, se vai ser de luz ou de trevas. Por isso, eles foram selados no centro da Terra para permanecer o equilíbrio, e nem tudo pode ser tomado pela luz ou pelas trevas, pois é necessário que haja equilíbrio entre as coisas, dia e noite. Assim fez. Diz as lendas que eles voltariam a se confrontar a cada milhões de anos depois, e esse evento é chamado o Dia do Despertar. As Esmeraldas do Caos já existiam desde o início dos tempos, mas não se sabe de onde vieram de fato, ou quando foram estabelecidos. Mas tem lendas que falam que elas são presentes de deuses misteriosos para a humanidade. Inclusive, essas joias ajudaram o Light Gaia para derrotar o Dark Gaia, que estava muito atacado, e, por fim, selar os dois para dentro da Terra. A humanidade já existia nesse período que estava rolando essa treta, então recebiam instrução de manuscrito para se prepararem para o próximo dia do despertar e se precaver dos desastres. E isso passava de geração a geração. Passou 4.000 anos, desde o último confronto entre Light Gaia e Dark Gaia. E, depois desses 4.000 anos, surge uma sociedade de guerreiros chamado Equidnas, que são os ancestrais do Knuckles. E esses guerreiros colecionavam as Esmeraldas do Caos e colocavam em seu santuário, além de também a Esmeralda Mestra, que veio ao mundo depois das Esmeraldas. E por outro lado, esse povo utilizava as Esmeraldas para fins de guerra, para conquistar terras de outros povos, com o objetivo de estabelecer um império no mundo. Então, esses grandes poderes das Esmeraldas acabaram caindo em mãos erradas. Nesse santuário que habitava as Esmeraldas, também habitava pequenas criaturas inofensivas, chamado Chao, e eles eram tipo mutantes, pois podiam evoluir com o tempo, e até que em uma certa parte do tempo, uma dessas criaturas ganharam uma mutação radical ao chegar próximo da Esmeralda Mestra, e assim que a energia do objeto entrou em contato com ele, acabou se transformando em Chaos, uma criatura aquática, ficando na responsabilidade de proteger os seus amigos e também as Esmeraldas, se tornando o primeiro guardião da Esmeralda Mestra. O líder do clã, que é o Pachamak, tinha uma filha, que era a Tikal. Então a sua filha reprovava as atitudes de seu pai, porque ele estimulava a prática de criar guerras entre os povos, além de abusar o seu próprio poder em busca de riquezas e coisas vãs do mundo. Sendo um líder tirano,
e cruel. Por mais que a Tikal convencesse o seu pai que isso é loucura, simplesmente Pachacamac insultava sua filha e ignorava suas palavras, e continuou a praticar guerras entre os povos, usando a força bruta para conquistar territórios inimigos. Então Tikal deixou seu pai, pois não tinha mais o que fazer para aconselhar a sua cabeça dura, e foi buscar conselhos de parentes e também visitar o santuário. E lá ela conhece o Chao e também o Chaos, e por causa de sua bondade e gentileza, ela foi aceita por eles e, por fim, ela começou a estudar profundamente as esmeraldas. Além dos equídenas, havia um outro povo chamado Noturnos, ou Clã dos Noturnos, que é uma sociedade extremamente avançada comparada a Knuckles Clan, que são os equídenas guerreiros. Então os equídenas acabaram perdendo uma guerra para eles. Em uma noite após a humilhação da guerra, Pachacamac sentia um grande ódio que nutria por esse povo, e nas últimas opções, ele foi lá no santuário buscar as esmeraldas, junto com seus soldados de guerra. Porém, Tikal, ao ficar sabendo disso, decide intervir, negando mais uma vez as atitudes de insanidade de seu pai por causa de sua ganância e ânsia por guerras. Mesmo ela pedindo que eles desistisse dessa loucura, o seu pai estava pouco se lixando e usou a força de seus soldados para passar violentamente para cima de sua filha e dos Chao em direção às esmeraldas, invadindo o santuário. Porém, Chaos, ao ficar sabendo disso, ficou indignado e interviu, aparecendo na frente deles, e por todo o seu ódio e desprezo por esse povo iníquo, decide usar o poder das esmeraldas para se transformar em um dragão aquático, que recebe o nome de Deus da Destruição, o Caos Perfeito, e num ato de vingança, acaba aniquilando os equídenas de vez, trazendo a sua extinção. E assim, Tikal, ao acordar depois de ser atacada, percebe a grande destruição em sua volta, além de uma criatura colossal trazendo o caos para toda a humanidade. E na ação, imediatamente correu para o templo, e segundo seus conhecimentos de alguns parentes, ela conseguiu selar a criatura na Esmeralda Mestra, e também a si mesma, como consequência, e assim evitou a destruição completa do mundo. Por causa desse acontecimento muito louco, o poder da Esmeralda Mestre no selamento fez com que o continente fosse separado das águas e levado aos céus, assim originando a Ilha dos Anjos, ou a Angel Island. Então a metade da ilha que ficou ao chão é conhecida como Mystic Ruins. E por outro lado, as pedras preciosas receberam o nome por Esmeraldas do Caos, pois essas joias trouxeram o caos para toda a humanidade, por causa do Chaos. Assim, o povo Noturnos, junto com seu líder, aproveitou esse momento para dominar o mundo. Porém, por razões misteriosas, eles acabaram sendo selados de alguma forma. Passou 50 anos após o desastre. Então, a humanidade conseguiu se desenvolver bastante, tanto em tecnologia quanto também mudança de tradição, afastando dos antigos e violentos costumes de seus ancestrais. Então, nessa época, eu apresento a vocês o Dr. Gerald Robotnik e sua neta Maria Robotnik. O Gerald é um cientista que trabalha arduamente para alcançar a cura para sua neta Maria, que sofria de uma doença rara que impedia de ela visitar a Terra. Ocasionalmente, o Gerald visitava a Terra em busca de recursos, até encontrar uma tecnologia extremamente avançada, vindo de um ancestral que é o Emmer, uma máquina de guerra. Vendo que a sua programação, pelo olhar do Gerald, parecia nocivo, então ele acabou mudando essa programação para que fosse uma máquina com propósitos do bem, e inclusive fez com que tenha a personalidade de Maria como homenagem à sua neta. Então Gerald voltou para a colônia espacial e passou boa parte de sua vida estudando
e procurando a cura, junto com seus colegas de ciência, e teve que criar projetos ambiciosos como o Biolaser, porém é um fracasso, devido a ser uma criatura selvagem e feroz, além de ser poderosa demais para ser contida. Por final, o Gerald cria o Shadow, a forma de vida suprema, porém, no início, não tinha como dar vida a essa criatura nova que ele criou, até aparecer uma entidade alienígena chamada Black Doom e fazer pacto com Gerald, oferecendo o combustível da vida para o Shadow poder assim viver. Shadow e Maria se davam muito bem. O ouriço negro servia como consolo a Maria, que sofria da doença. Mas esses momentos felizes não duraram muito tempo, até que soldados do governo invadissem a colônia para prender o Gerald, por suspeita de ameaçar a humanidade por causa de suas invenções. E após ser preso, então Shadow e Maria corriam para tentar fugir dali. Assim, ela acaba colocando o Shadow sozinho na cápsula para fugir, mas infelizmente Maria acaba levando uma bala perdida. E o Shadow foi transferido para a Terra em uma cápsula criogênica até o seu despertar. E por fim, Gerald é condenado à morte por supostos crimes contra a humanidade, a qual foi acusado. O doutor ficou com ódio e chamou todos de ingratos, e ainda mais com a morte de sua neta Maria. Em suas últimas palavras, declarou que todos vão ser destruídos, segundo a sua vingança. E por fim, a gravação se encerra, sendo guardada para futuramente na colônia espacial. Então, passou muitos anos após os eventos anteriores, e chegamos na Era Sonic. O Sonic passava boa parte de seu tempo explorando os lugares e dando um cochilo como o seu hobby favorito, até aparecer um cientista maluco e querer estragar tudo para tirar a liberdade de todos, com o propósito de dominar o mundo e criar um império com seu nome, que é o Dr. Robotnik, com o objetivo de corromper o mundo usando as suas invenções. Porém, Sonic não permite isso e confronta o Doutor por muito tempo, descobrindo mais coisas, incluindo o poder das Esmeraldas do Caos. E no último recurso, Sonic usava isso para lidar com as criações desse vilão que cabia mais esforço para destruir. Então, Sonic acaba conhecendo Tails no processo, que é uma raposa que seguia Sonic em suas aventuras, pois assim como Sonic, ele adorava aventuras e logo após se tornaram melhores amigos e ajudava o ouriço em tudo que ele precisasse, usando a sua inteligência principalmente contra o Eggman, além de ajudar a coletar as 7 esmeraldas do caos para que o Sonic use e finalize o chefão que está à sua frente. Depois de um tempo, Knuckles, um dos descendentes e sobreviventes da tribo Equidna, acaba tendo um desentendimento com Sonic por causa de uma profecia, pois o Robotnik mentiu para o Knuckles que o Sonic seria uma ameaça para as Esmeraldas do Caos e inclusive também para a Esmeralda Mestre, além também mentir que Sonic também é uma ameaça para a humanidade. E também por usar os poderes da Esmeralda do Caos, né? Sem permissão. Então, depois disso, desse mal entendido, o Knuckles entende o Sonic e resolve ajudar, entrando na equipe junto com Tails para derrotar Robotnik e recuperar sua Esmeralda Mestra. E pela segunda vez, o Sonic usa o poder das Esmeraldas para derrotar o vilão. O Sonic conhece o Metal Sonic, não de uma forma amigável, claro. O seu clone de metal procurava superar o ouriço de alguma forma, mas fracassava. Por mais que tenha todos os dados do Sonic, ele não era capaz de derrotar o Sonic, e até capturou um ouriço fêmea, que é a Amy, que o Sonic viria a conhecer mais tarde. Depois de várias humilhações seguidas, Robotnik estudou os manuscritos da antiguidade e descobre uma criatura que causou a extinção do povo Equidna. Então ele criou novos modelos de robôs e mandou um deles para destruir a Esmeralda Mestra e também libertar o Chaos
e o espírito da Tikal, tomando o controle do monstro para si, seguindo conforme os seus planos para dominar o mundo, alimentando o Chaos com as esmeraldas do caos, deixando ele mais insano a cada momento que ele engole uma esmeralda. Então Sonic e seus amigos tentam parar o Eggman e o Chaos, até recebem a ajuda da Tikal, mas no final Chaos consegue o que quer, estando dominado pelo seu ódio, absorve as esmeraldas do caos e se torna perfeito, e causa um grande estrago no mundo com o dilúvio. Então Sonic encara o grande desafio em sua frente e usa o poder das esmeraldas do caos, se transformando mais uma vez e tenta conter o Chaos e sua fúria, mas no fim ele consegue dominar a criatura, fazendo retornar ao seu estado normal, e assim Tikal leva o Chaos ao mundo antigo novamente. Mesmo não podendo contra o Sonic, o homem não desiste e decide estudar os projetos e coisas de seus antepassados, até saber das grandes invenções de seu avô e de um projeto ambicioso que o mesmo não tinha conhecimento. Então Eggman, com sua ideia brilhante, decide visitar o local que o Shadow está e desperta o Ouriço Negro de seu longo sono. Então Shadow estava com amnésia e não lembrava de quase nada, apenas tinha a lembrança de Maria e também de sua morte, por causa de um humano. E por alguma razão, o Dr. Gerald, antes de sua morte, tinha manipulado as memórias do Shadow, para que ele pegasse ranço da humanidade e coletasse as esmeraldas do caos para destruir a Terra, a qual a humanidade habita. Então Shadow se une com o Eggman, não contando a sua verdadeira intenção de destruir o mundo, apenas o ajudou e usou o Doutor para cumprir esse propósito maligno. Além de também uma ladra de joias que é a Rouge, que ajudou os dois por um certo tempo, até descobrir o plano. Então Shadow decide cometer crimes para roubar as esmeraldas que estavam guardadas pelos humanos. E o Sonic tomava banho de água fria por causa disso, porque o mundo acusava ele pelo roubo. Então soldados do governo foram atrás dele para capturá-lo. Por muito tempo Sonic e seus amigos tentaram impedir o Eggman e o Shadow com isso. Sonic tomava uma surra do Shadow por causa do poder da Esmeralda do Caos e do domínio que ele tinha. Mas no fim, o Sonic consegue uma revanche e consegue vencer, e o Shadow acaba se unindo ao Sonic. Outra razão pelo Shadow ter se aliado ao Sonic foi por causa da Amy Rose, porque graças a ela, o Shadow acabou lembrando mais coisas sobre Maria, coisas boas inclusive, e também de promessas, o que fez o Shadow se aliar ao Sonic. Porém, era tarde demais, e o plano do Dr. Gerald estava em ação, fazendo com que a colônia espacial para colidir com a Terra. E enquanto estavam tentando resolver essa situação, a criatura Biolizer resolve dar as caras e atrapalhar as equipes. Mas o Shadow consegue dar um cabo nessa criatura, e o Knuckles, com a Esmeralda Mestra, manda a criatura para bem longe. E o pior acaba acontecendo logo em seguida, pois a criatura ficou presa na colônia espacial, que acabou acelerando a colisão da colônia contra a Terra em menos tempo. Porém, Sonic e Shadow usam as Esmeraldas do Caos e impedem disso acontecer. E por fim, Sonic e Shadow usam os poderes das Esmeraldas do Caos para teletransportar a colônia espacial em outro lugar, parando a sua colisão. Então o Shadow se sacrifica, dando a entender que ele morreu e entregue nas mãos de Maria, mas por razões misteriosas, Shadow sobreviveu. Depois de várias experiências passadas de sua vida, o Dr. Eggman resolve aprimorar uma das suas criações, que é o Metal Sonic. Porém, isso por consequência acabou dando falha, pois a sua criação começou a tomar consciência e mais conhecimento, mais do que deveria, ainda mais pelo seu ódio por Sonic, que queria destruí-lo por vingança. O Ouriço Metálico
então decide trair o seu criador e tomar conta de todo o controle de suas criações, além de ganhar uma nova habilidade permitindo ele mudar de aparência, segundo os dados que ele pode conseguir. Assim, o Metal Sonic elabora uma emboscada para todos os amigos do Sonic, se disfarçando como Eggman, com provocações e fazendo com que eles briguem entre as equipes. Inclusive, o Shadow já despertou e o Omega ficava de guarda para eliminar qualquer intruso que chegasse perto dele. Então a Rouge, sendo discreta, acaba libertando o Shadow com sucesso de seu sono e por um breve conflito com o Omega, eles se acertam e formam o trio sombrio. Também é apresentado a equipe Chaotix, que é um grupo de detetives que acabou se envolvendo nessa jornada e jogo de xadrez do Metal Sonic. O Metal Sonic manipulava todas as equipes e escaneava todos os seus dados de batalha, e depois do escaneamento completo, ele se revela a todos como o Lorde Supremo e verdadeiro único Sonic, assumindo a sua nova forma e por fim acaba se transformando em Metal Overlord. Pouco durou o novo império do Metal Sonic, e o Sonic e sua equipe usaram o poder das Esmeraldas do Caos para derrotá-lo e voltar à sua forma base, dando um fim nessa situação. Então o Eggman acaba sendo libertado de sua prisão. Na seguinte jornada, estamos no ponto de vista do Shadow, pois o seu principal objetivo nesse ponto da história é recobrar suas memórias de algum modo, já que ele sofre de amnésia e nem sabe quem ele é de verdade, se é um herói ou um vilão, por causa da lavagem cerebral que o Dr. Gerald fez no passado. Então, o Shadow acaba conhecendo Black Doom, que oferece uma aliança em troca das Esmeraldas do Caos, algo que Gerald no passado ficou em dívida com essa criatura, e por isso, essa dívida passou para o Shadow, já que quem deu o combustível da vida foi esse alienígena. Mas o Shadow estava imparcial, já que ele não sabe quem ele é, então ele seguiu a sua jornada para descobrir a sua identidade, mesmo com as memórias do passado atormentando muito. Shadow acaba se deparando com grandes obstáculos em sua frente, que é o exército do governo que se chama GUN e também os alienígenas aliados a Black Doom. O Ouriço Negro não teve grandes dificuldades para passar deles e seguiu com seu objetivo. Na metade do caminho, Shadow descobre por meio do Eggman que ele é a sua criação e até mostrou um exército de androides que copiava de sua aparência. Porém, era uma grande enganação, pois na realidade só existe um Shadow, que foi criado pelo Dr. Gerald, a forma de vida suprema. No final, Shadow acaba descobrindo quem ele é de verdade e decide tomar seu próprio caminho, não sendo herói e nem vilão, como um anti-herói. Sim, por isso mesmo negou a se aliar ao Black Doom. Então Shadow usa o poder das Esmeraldas do Caos para derrotar Black Doom em sua forma de dragão, e assim foi feito. O mundo foi salvo pelo Shadow e também pelo Sonic e seus amigos, que tiveram um papel importante na salvação. Em seguida, temos os acontecimentos da história de Sonic 2006. Porém, esse jogo foi tão mal contado que sofreu até mesmo um reset no final, ou seja, apagou todos os acontecimentos, como nada tivesse acontecido depois do reset. Então acabou sendo desconsiderado todos os acontecimentos, e por isso não foi citado nem no prólogo, pois tem parte que aconteceu no passado há muito tempo atrás, e depois foi apagado, ou sei lá o que aconteceu. Então, para não ficar um vazio, quero apresentar a vocês o Silver, que é um ouriço vídeo de um futuro distante que antes era todo atacado por causa de uma criatura chamada Iblis Trigger. E depois disso, essa criatura foi apagada da existência e tudo o que aconteceu, ou seja, foi desconsiderado. A humanidade tá de boa, né? E todo mundo tá vivo, feliz da vida, nada de ruim aconteceu. Só foi um delírio, né?
E basicamente é isso. E também apresenta a vocês a Blaze, que era sua companheira que ajudava em sua jornada contra o monstro colossal. E praticamente esses dois personagens foi o que restou da história desse jogo. Então não vale muito a pena narrar e nem resumir essa história, já que foi apagada e desconsiderada. A história já começa o Sonic invadindo a base do Dr. Eggman no espaço por uma razão misteriosa. E Sonic, sem perder tempo, usa o poder das Esmeraldas do Caos para acabar com a situação. Mas mal sabia Sonic que era isso que o Eggman queria, e atraiu o ouriço para um local onde esconde a sua maior armadilha. Assim, o Doutor prende o Super Sonic facilmente em um campo concentrado e atinge em cheio o Sonic com um raio que fez com que as esmeraldas separassem de seu corpo. E em seguida, o Eggman dispara um raio que atinge o centro da Terra, fazendo com que desperte o Dark Gaia e também o Light Gaia. E por efeito da eletricidade, o corpo do Sonic foi amaldiçoado, se transformando em uma espécie de lobo e ouriço, como um mestiço. Assim, o Sonic é jogado para fora do espaço, de volta para a Terra. E, após chegar à Terra de um jeito doloroso, acaba conhecendo uma criatura que nem se lembra do próprio nome, mas estranhamente caiu do céu. Mas decide adotar ele nessa nova aventura para resolver essa bagunça que o Eggman causou na Terra, separando em vários fragmentos. O Sonic até descobre que praticamente toda noite ele se transforma em lobo, e dia normal. Basicamente é o mesmo padrão de um lobisomem. A criatura, como não tinha nome, recebia o nome de Chip, por Sonic. E a jornada começa agora. E as Esmeraldas do Caos estavam sem energia e precisavam ser restauradas. E para serem restauradas, é preciso colocar cada uma das Esmeraldas do Caos em um templo de cada continente. Então Sonic e Chip precisavam fazer isso para também conter o Dark Gaia. No meio dessa jornada, o Dark Gaia estava procurando a ficar livre de alguma forma. Por isso ele mandou criaturas das trevas para sugar energia, além de causar uma baguncinha na Terra, claro. Mandou chefes nos templos de Gaia para proteger de qualquer pessoa que ousar entrar ali, pois o Dark Gaia temia que alguém possa aprisionar ele novamente. Como a Terra estava dividida em vários pedaços, ele não tinha muito poder, então ficou num estado de intensa recuperação. O objetivo do Eggman era fazer o Dark Gaia de energia para sua nova construção, que é a Eggman Land. E por isso ele usava essas criaturas que o Dark Gaia mandava como suporte de energia para sua ilha maligna. E ele tinha certeza que estava seguindo conforme o planejado. Mas mal sabe ele que está cometendo o mesmo erro com Chaos no passado, pois não podia domar o monstro totalmente. E assim, ele chegou à perfeição. E as coisas começaram a sair fora do controle. Por final, Sonic e Chip conseguem colocar a maioria dos continentes no seu devido lugar, colocando a cada Esmeralda do Caos em um templo. E no meio dessa aventura, o Chip acaba lembrando de seu verdadeiro nome. Sim, ele é o Light Gaia, que tinha o objetivo de colocar o equilíbrio de volta novamente. Assim, Sonic e Chip encaram a Eggman Land, a fase mais longa e desafiadora possível. E o Eggman, com aquela confiança de sempre, acaba falhando mais uma vez, sendo derrotado pelo Sonic e o último chefão, claro, é o Dark Gaia, dando as caras, tirando a maldição do Sonic. Até que esse Dark Gaia não é tão ruim assim, né? Senão o Sonic seria lobisomem o tempo todo. Nos últimos momentos, Sonic e Light Gaia lutam contra o Dark Gaia para parar o bicho que estava causando muito problema desde que despertou. E no fim, o Dark Gaia acaba se transformando, fazendo uma bela referência a Resident Evil, se é que me entende. O Sonic consegue derrotar o chefão junto com Light Gaia, pondo um fim nesse conflito, voltando tudo à normalidade. Porém, o Chip ficou para trás. Infelizmente, ele tinha que obedecer para manter o equilíbrio na Terra, e jogou o Sonic de volta para a Terra. Em seguida dormiu. Depois disso, não sabemos se haverá outro dia do despertar. Chegou o tempo do clã dos Noturnos voltarem depois da prisão. Eles ficaram presos em outra dimensão e tentaram dominar esse mundo que estavam antes. E agora querem dominar a Terra. Já o Eggman ficou na boa depois de tomar uma surra do Sonic e seus amigos. Porém, eles tinham que lidar com esse clã. Shade, que curiosamente
é da mesma raça do Knuckles, resolve ajudar Sonic e seus amigos, ao descobrir que seu líder quer dominar o mundo, ao invés de só trazer o povo de volta para a Terra. E por isso, o imperador desse clã escravizou seu povo para lutar pelo domínio. Então, Sonic e seus amigos partem para a jornada, com o objetivo de coletar as Esmeraldas do Caos e libertar alguns povos que foram escravizados pelos Noturnos. Por fim, Sonic coleta todas as Esmeraldas do Caos, enquanto que o Imperador tinha a Esmeralda Mestra. Os dois se envolveram em uma grande batalha, mas o nosso querido Sonic decide a vitória, derrotando o líder dos Noturnos e assim pondo um fim nessa história, com a colônia sendo destruída no processo. Assim, Sonic e seus amigos aproveitaram esse tempo de paz enquanto durava. Infelizmente, a Shade foi descontinuada até hoje, por causa que a SEGA foi processada por um escritor da ARC. O Eggman mais uma vez resolve tentar dominar o mundo, não sendo novidade para mais ninguém, por isso tá velho demais, né? E precisa urgentemente se aposentar. Mas como o velho é teimoso, então decide enfrentar o Sonic mais uma vez, utilizando a energia de criaturas que são os Wisps, uma raça alienígena que tem poderes fascinantes. E como o Eggman usava o Dark Gaia, isso aqui não é diferente. Ele usava essas criaturas como combustível para suas máquinas e também para seu parque de diversões. Mas acontece que o Sonic já conhece o Eggman muito bem e sabe como lidar com ele. Isso não é diferente também, assim como o Tails sabe quem é o Eggman. O Sonic faz amizade com os Wisps, que estavam sendo escravizados pelo Doutor, e juntos eles conseguem derrotar o Eggman, mandando ele para o espaço. E o impacto foi tão grande que acabou gerando um buraco negro, então o Sonic tenta fugir, mas é pego mesmo com a sua velocidade máxima. Porém, na última esperança, os Wisps conseguem salvar o Sonic e levam ele de volta para a Terra, como oferta de gratidão por ter salvo eles da escravidão do Eggman, e assim também oferecendo uma ajuda necessária. Enquanto que o Eggman estava vagando no vácuo do espaço, ele acaba se encontrando com a entidade do tempo simplesmente do nada e toma o controle desse poder, viajando assim no passado para desfazer todas as suas derrotas, apagando o tempo e bagunçando a linha todinha. O Sonic estava fazendo aniversário, completando 16 anos de idade, e de repente o Eggman chega no presente e surpreende o Sonic, sequestrando os amigos dele, e por fim, o presente é completamente obliterado, e o Sonic previamente derrotado, e colocado em um vazio totalmente branco, e diante de várias fases bloqueadas que ele já passou, mas agora terá que repetir. E para que tudo volte como era antes, é preciso que o Sonic use a sua velocidade para passar no tempo e recuperar a linha do tempo original, que foi comprometida, sem saber que o Eggman estava envolvido nisso. Então no processo, ele liberta o Tails e se encontra com a sua versão mais jovem, que está tão confuso como ele. Então eles unem suas forças para enfrentar um inimigo comum. Assim que completou todas as fases e ter libertado seus amigos desse sono profundo, foram de encontro com a criatura por trás disso tudo, e descobre que tanto o Eggman do presente e até mesmo o Eggman do passado estavam envolvidos nesse esquema. Aí, os dois Sonic usam o poder das Esmeraldas do Caos para poderem vencer e destruir essa entidade, colocando os Eggmans no seu devido lugar. Assim, o tempo é completamente restaurado e o Sonic mais jovem volta ao seu tempo. Já não bastava a milésima humilhação do Eggman seguida, e ele não para de seguir com seu plano de dominar o mundo, e por isso capturou todos os animais para colocar em suas máquinas, como tradição, e criou uma máquina para sugar a vida do planeta. Então ele contratou um bando Zack para seguir com ele em seus planos. E para não haver uma rebelião, o Eggman tem em mãos um berrante, que tortura esse bando como forma de oprimir, se caso fracassassem em sua missão. E como não é nada esperado, acaba acontecendo um fracasso. E o Sonic, sem entender das coisas,
convencido demais, decide tirar isso das mãos do Eggman, dando o controle para esse bando fazer o que quiser, e inclusive colocando as máquinas contra o seu próprio criador, usando um artifício de magia louca. Então, o bando, vendo que o Sonic é poderoso, eles têm interesse em tomar ele como um escravo, elaborando uma armadilha. No final, ao invés de Sonic cair, o Tails cai no seu lugar, sendo levado para outro lugar, e assim sendo robotizado. E o Eggman estava fingindo de bonzinho para ajudar o Sonic a confrontar os vilões. E o negócio fica louco. O Eggman salva o Sonic de cair na lava e ele acaba caindo, dando a entender que foi morto. Mas na verdade, o maluco é um miserável mesmo. Ele literalmente usa um jetpack do GTA e não deixa nenhum rastro. E o Tails, né, que estava robotizado, finge, né, que está corrompido. E depois de um tempinho, volta à normalidade. E por final, o Eggman aparece, revelando as caras de mal, como sempre. Mas o Sonic, nada surpreso, derrota o Eggman sem mais sem menos, salvando o mundo mais uma vez do cientista maluco. A história se inicia nas HQs de Sonic Forces, e como sempre, o Eggman passa 24 horas no computador procurando formas de destruir o Sonic e dominar o mundo com sucesso, até que do nada, uma joia misteriosa cai no meio de um deserto. Então o Eggman pega o objeto misterioso e de repente ele começa a ter alucinações, como por exemplo, poder ver a Eggman Land, e depois ele solta. Então, tudo volta à normalidade. Então, usando a sua criatividade, ele nomeia o objeto como Phantom Ruby, ou Ruby Fantasma. E de repente, um bando de assassinos invadem a base, para roubar toda a tecnologia do Eggman e também para destruí-lo. Então o Eggman, com a sua força de vontade, convoca um exército, sem querer querendo, e segue o roteiro, mandando atacar o líder do bando. Mas não adiantava nada, e de repente, a Phantom Ruby os coloca numa visão, tanto o líder, como também o Eggman, fazendo com que o líder mude de ideia e se junte ao Eggman, com seu bando de jacais, que são seres de sua raça, que queriam mudar todo o mundo depois da visão. Então o Eggman decide fazer uma baguncinha na Angel Island, testando a Phantom Ruby, fazendo com que acabe revivendo uma antiga ameaça, que é o Chaos, sendo que era uma realidade projetada pela joia, uma cópia não tão perfeita, porque o Knuckles e o Silver que estavam ali acabaram com essa cópia, e o Eggman tira a conclusão que essa joia é mais poderosa que a Esmeralda Mestra, logo mais poderosa que as Esmeraldas do Caos. Depois, o líder dos Jacais tomou uma surra boa do Shadow, que imbricou com um bicho e ainda menospreza de fraco. Por isso, o líder pegou um ódio tão grande pelo Shadow que ficou marcado em sua vida. Como forma de esquecer a humilhação e seu passado, o líder do Jacal adota um novo nome e ele se chamará Infinity, e ainda colocará uma máscara sobre o seu rosto, cobrindo totalmente, buscando mudar o mundo segundo a sua visão, e também se vingar daqueles que tanto humilhou. Um tempinho depois, o Eggman aprimora o Infinity, colocando um protótipo da Phantom Ruby nele, deixando poderoso demais. E coitado do Omega, nem teve chance. Ele estava numa missão junto com a Rouge e Shadow para investigar o que o Eggman está aprontando, mas eles experimentavam para ver o que está acontecendo. O Knuckles teve que sair do posto de guardião da Esmeralda Mestra para resolver essa treta e se uniu à Resistência, que basicamente é tipo o grupo de rebeldes versus Império Galáctico de Star Wars. Então o Knuckles começou a liderar esse grupo. Então, a partir daí, as coisas começaram a pegar fogo de verdade, como o Sonic ser surpreendido por Infinity e encarar inimigos passados, e ser pela primeira vez derrotado e sendo jogado em uma prisão. E o Eggman finalmente conseguiu dominar o mundo, com 99% de território ocupado pelo Império, então apenas 1% era o que restava da resistência, até surgir uma nova esperança, que é um avatar que o jogador cria para a história,
Então esse suposto avatar ganha acesso a armas da resistência e também o acesso aos Wisps. Até mesmo o Sonic mais jovem, de um jeito misterioso, apareceu para ajudar Sonic e seus amigos. No começo foi até difícil, mas esse herói mostra sua valentia e coragem para enfrentar os seus próprios medos e ajudar o Sonic, que estava em perigo em território inimigo, estando preso há muito tempo. E o herói se junta ao Sonic para acabar com o Império do Eggman, recuperando os territórios dominados. Até chegar a hora final do revanche contra o Infinity, Sonic e o herói conseguem destruir o Infinity e acabar com a sua vilania, pondo um checkmate contra o Império do Eggman. O Eggman, em sua última criação para derrotar o Sonic, falha miseravelmente, assim como todas as vezes que enfrentou o Sonic, e agora perde para sua versão mais jovem e para um herói da resistência, junto os três acabando o tempo de domínio do seu império. Na próxima história temos um novo mundo onde Sonic está enfrentando novos desafios e uma grande ameaça. E bem, superestrelas, esse foi o resumo da história completa de Sonic e de toda a sua trajetória nos jogos até a data desse vídeo. Qualquer dúvida e sugestão, não deixem de comentar abaixo. Deixem o like, se inscrevam no canal para dar uma enorme força. E por fim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, falou!